Olá pessoal, voltamos aqui novamente, professor Clécio falando em construtores. Bom, vamos a uma abordagem rápida aqui, tá? Sobre construtores, para a gente entender bem a ideia de construtores. Muito bem, aqui eu estou na minha classe principal, né? A classe que tem o main. Eu declarei a minha variável meu bolo aqui, do tipo bolo, que é a minha classe que eu construí. Vamos dar uma olhadinha aqui novamente na classe bolo. Tá aqui a minha classe bolo, ó. Nome do bolo, quanti bolo, sabor bolo e quantidade de bolo, né? Conta bolo. Eu coloquei esse int conta bolo aqui pra gente contar a quantidade de bolo que é criado, né? A quantidade de bolos que nós vamos criar, mas agora eu não vou usar, eu vou apagar aqui. Então, praticamente, esses três atributos de classe aqui são que nós vamos trabalhar, né? Nesse momento. Porém, nós precisamos entender qual é a ideia por trás de construtor. Qual é a ideia por trás de construtores? Nós precisamos entender o seguinte: o construtor é o que de fato constrói o objeto. Então, se eu apenas declarar a minha variável meu bolo do tipo bolo, eu não criei o objeto. Mas a partir do momento que eu uso essa variável e a palavrinha reservada new bolo, new, a palavrinha new constrói esse objeto com todos os atributos que tem na minha classe, né? Porque eu especifico o nome da minha classe logo aqui em seguida, ó. Mas perceba que o formato disso é como se fosse uma chamada de função. Bolo abre e fecha parênteses, na verdade. A ideia não é que isso seja uma função, mas isso aqui faz referência a algo que já existe na minha classe bolo. Porém, cadê? A gente não consegue ver, na verdade. É porque o Java atribui por padrão um construtor a essa minha classe aqui que eu construí. Portanto, se eu quiser modificar esse construtor, né, eu tenho que escrever o nome da minha classe, bolo, abro e fecho parêntese, e digo o que eu quero, e digo exatamente a forma como eu quero que esse objeto seja construído. Se o professor não entendi, dá para deixar mais claro? Dá sim. Por exemplo, devido à pandemia, se a gente quiser fazer só entrega de bolo delivery, a gente pode criar mais um atributo de classe chamado tipo entrega. E todo objeto que seja criado, a gente já bota que a entrega vai ser delivery, ou seja, o cliente vai receber em casa, né? Então, como a gente já quer que essa informação chegue no cliente, nós podemos fazer referência a esse atributo de classe nessa minha função bolo, que por enquanto eu vou chamar de função, tá? Através do recurso this, do comandozinho this, ponto, tipo entrega, this, ponto, tipo entrega, vai receber delivery. Aliás, isso aqui vem lá do meu construtor, né? Então nós vamos fazer assim, nós vamos colocar uma variável aqui, né? O meu bolo vai receber lá da minha classe principal uma informação aqui, ó, tipo entrega. E o meu atributo de classe tipo entrega da minha classe bolo, que é esse aqui, ó. A minha classe é essa aqui, é o meu atributo de classe, né? E eu tô fazendo referência a esse atributo tipo entrega aqui usando o comandozinho des tipo entrega. Ele vai receber exatamente o tipo que eu tô recebendo aqui como parâmetro, que vem lá da classe principal, no momento em que eu criar o objeto, certo? Então eu vou lá eu vou salvar aqui as alterações, vou lá na minha classe principal. Pronto, eu tô instanciando o objeto. Já criei aqui com a variável, agora eu vou instanciar. Só que eu vou mandar uma sequência de string para lá dizendo que vai ser delivery. Pronto. E o que vai acontecer? O Java vai instanciar o meu objeto, vai pegar essa string, passar para minha classe bolo. A minha classe bolo tem uma funçãozinha como se fosse uma espécie de função bolo, né? Aqui dentro que vai receber essa string, tá aqui, ó, string tipo, né? Essa string que vem de lá vai ser armazenada em tipo, e esse tipo vai ser atribuído ao meu atributo de classe tipo entrega da minha classe bolo, certinho? Então isso aqui faz com que o objeto seja criado com nome, quantibolo, sabor bolo,
tipo entrega, mas tipo entrega já vem com um valor, que é exatamente o delivery. Vamos fazer um teste? Então, perceba que aqui eu não fiz absolutamente nada. Eu não atribuí nenhum valor aos meus atributos de classe do meu objeto, meu bolo. Mas eu vou mandar escrever o tipo de entrega. Meu bolo ponto tipo bolo. Ou tipo entrega. Tipo... Por que não tá aparecendo aqui? Aqui. Tipo entrega. Então perceba que eu só vou mandar escrever isso. Vou executar. Olha aí, o tipo entrega aqui, ó, delivery. Certinho? Então, isso, e para que serve mesmo isso? É só para inicializar um atributo de classe no momento da criação do objeto? Não. Na verdade, isso aqui é para acelerar o seu trabalho, né? Para você não ter que usar um método acessor modificador com um código a mais no momento de criação do objeto. Isso ajuda demais, né, o seu trabalho. Por exemplo, professor, mas só funciona assim? Não, se eu atribuir aqui, ó, se eu disser, funciona também se eu passar a variável como parâmetro, string, novo tipo, string pandemia, né? String pandemia. E aí eu digo que essa string pandemia vai fazer com que a gente entregue tudo delivery, todos os bolos delivery. E aí eu passo a minha variável pandemia como parâmetro, né? Então, o conteúdo dessa variável vai lá para minha classe bolo, que tem um construtor bolo, né? Que todo construtor tem que ter o mesmo nome de classe, tá bom? Mesmo nome da classe. E ele recebe essa string e atribui essa string a minha variável a meu atributo de classe. Salvei aqui, vamos executar. Ó, executa sem nenhum problema. Vou mudar aqui. O cliente disse que não tá em casa, então ele vai pegar. Passar para pegar. Executar, tá aí. Ele vai passar para pegar, né? Legal? Então perceba, imagine que você criou uma estrutura para literalmente o cliente vai dizer, o cliente já criou o objeto, né? De acordo com a quantidade de bolo que ele quer. Como é que nós poderíamos fazer? Vou tentar fazer aqui rapidinho, né? Para o vídeo não se alongar demais. Então, ao invés do tipo entrega, quantibolo já vai receber uma quantidade. Eu vou botar aqui quantidade, né? Ele vai receber uma quantidade no momento da instanciação do objeto. Só que des.quantibolo, ó, des.quantibolo vai fazer referência a esse atributo de classe. O comandozinho des é para a gente não se perder, tá? Então, isso aqui vem lá, essa quantidade aqui vem lá do programa principal. Então, o que é que eu vou fazer? Não vou mais usar aqui o delivery. Isso aqui não é string, é int, tá? Porque é inteiro, né? Aqui, ó, quantibolo é inteiro, né? Quantibolo tá fazendo, pronto. Então agora vem o inteiro lá do meu programa principal, que vai ser a quantidade de bolos que eu vou querer. E lá na minha classe principal, isso aqui sai, que agora o exemplo vai mudar. Nós vamos passar uma mensagenzinha para o usuário, né? Eu vou importar bem que novamente aqui o de option pane import de option pane. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui option pane ponto input, eita, tô atrapalhado aqui, show input dialog, digite, vou botar aqui, digite a quantidade de bolos. Então,
Só depois que o inquilino digitar quantos bolos ele quer é que eu instancio, né? Tem que criar aqui uma variável inteira, né? Porque eu vou passar um inteiro. Int QTD bolo. E aqui é o seguinte. Criei uma variável normal aqui, né? Quantidade de bolo. E QTD bolo. QTD bolo vai receber integer ponto paciente. Pronto, então o que foi que eu fiz? Eu usei a classe de option pane para me pegar esse dado do usuário, né? Que é a quantidade de bolo. Ele vai digitar um número. E aí quando ele digitar esse número, eu vou converter isso para inteiro, paciente, né? E armazenar na minha variável inteira que eu criei aqui, tá? E aí qual é a ideia? Eu só vou instanciar o objeto depois que o indivíduo digitar a quantidade de bolo que ele quer, porque eu vou passar isso para o meu construtor. E aí o que eu faço, né? Eu agora instancio. Eu coloco aqui meu bolo igual a new bolo. E quem é que eu passo aqui como parâmetro inteiro? QTD bolo. Então perceba que eu criei o objeto que vai ter todos os atributos de classe que eu tenho lá na minha classe bolo. Só que eu já estou passando a quantidade de bolo que eu quero, certinho? Se eu mandar escrever, né, sysout, a quantidade de bolo, ele também vai mostrar, ó, a quantidade de bolos meu bolo ponto quantibolo, salva, executa, digite a quantidade de bolos, ó, eu queria 5 bolos, 5, ele mostra 5, certinho? Agora veja só que interessante, o que nós podemos fazer? Eu posso ter só um atributo de classe, ou perdão, só um construtor? Não, eu posso ter outro, né? Eu posso ter outro e ainda digo mais, a gente pode ter quantos nós quisermos, na verdade, né? Só que, por exemplo, eu vou botar bem aqui aquele mesmo atributo que nós tínhamos trabalhado, né? Tipo entrega, tipo string. E aqui dentro, como eu recebi a quantidade inteiro, né? A quantidade de bolo que o cliente quer, por exemplo, a gente pode construir uma estrutura de código, né? Como em qualquer outra parte do programa em Java. Então, por exemplo, eu vou botar um if aqui, if quantidade for maior que 3, né? Abrir um bloco de código e vou fazer o seguinte: a gente só entrega, por exemplo, a partir de 3 pedidos, né? Então vou botar aqui maior ou igual a 3 pedidos de bolo, 3 bolos. Menos do que isso, o cliente tem que vir pegar. Então eu boto aqui, ó, se for maior ou igual a 3, diz ponto tipo entrega vai receber delivery, entrega, delivery. Se não, this ponto tipo entrega vai receber cliente vai ter que vir pegar, porque não compensa entregar 2 bolos se o lugar for muito longe. Então perceba que aqui eu trabalhei 2 atributos de classe dentro da minha classe no momento em que o objeto foi criado, né? Olha só que legal, eu li apenas um e já dei um valor para o outro, porque eu criei o meu código assim. Eu quero que o meu objeto se comporte dessa forma, de acordo com os meus atributos, com os meus construtores na minha classe, né? Aliás, eu tenho só um, né? Com o meu construtor da minha classe. E aqui, além de mostrar a quantidade de bolo que vai ser entregue, eu também vou mostrar o tipo da entrega, né?
botar aqui o nome do meu objeto, ponto, tipo entrega. Então olha só que legal, eu vou fazer um teste, né? Eu vou botar primeiro uma quantidade menor do que 3, vou querer só 2 bolos. Ó, o tipo da entrega deve, o tipo da entrega irá ser, o cliente vai ter que vir pegar. A quantidade de bolo tá errada. Será que eu esqueci de trabalhar na classe? Ou esqueci? Meu Jesus. Pois é, eu esqueci. Isso aqui eu posso colocar em qualquer parte do código, né? Diz.quantibolo vai ser igual a quantidade, que é o que vem lá da minha classe no momento que eu instanciar o objeto. Esqueci do principal, né? Falei e não botei o negócio aqui. Uma palma para mim, uma palma e meia para mim. Então eu vou botar isso aqui no final do código só para ficar esteticamente legal, né? Então vou rodar o meu código de novo, agora que a quantidade de bolo vem certa. Do bolo, ó, a quantidade de bolo é 2 e o cliente vai ter que vir pegar. Vou executar de novo, vou querer ser bolo. Sair dando bolo com meus parentes tudinho. Olha aí, a quantidade de bolo é 6 e o tipo de entrega irá ser delivery. Então perceba que eu tive um comportamento diferente de atribuição de valores aos atributos da minha classe, porque eu trabalhei isso num construtor, tá certinho? Então eu tanto posso passar isso como parâmetro no momento da criação do meu objeto através de variável, como através de uma sequência de strings, né, entre aspas, enfim, da forma que a gente melhor encontrar aí, tá? Espero que tenha ficado bastante claro como é muito legal trabalhar com construtores. A gente fica por aqui, até mais.